Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos. Nós temos uma mensagem poderosa para você. E o tema se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, que é a palavra que eu coloquei, Deus ministrou no meu coração, para esse ano de 2023. Deuteronômio 28. Você quer a bênção de Deus? Você quer obter o favor de Deus, a unção, a graça de Deus? Diz a palavra do Senhor. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu lhe ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Perceba que começa com uma condicional. Se, né? Se ouvires a voz do Senhor. Muita gente tem Jesus como Senhor, mas não tem como Salvador. E outros têm como Salvador, mas não tem como Senhor. Aqueles que se aproximam mais do Evangelho. E Jesus, ele é o Senhor e Salvador. Ele é o Senhor e Salvador. Nós vemos muitos fariseus, né? Hoje em dia é um tempo de um farisaísmo terrível, tremendo, no meio das igrejas, no meio eclesiásticos, né? Pessoas que se dizem cristãos, mas fazem totalmente aquilo que é para ser feito, como diz lá em Mateus 24. Né? Mas eu quero falar para você sobre as bênçãos. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você escuta a voz de Deus, queridos, você vai obter a bênção de Deus. A bênção de Deus vai correr atrás de você. A bênção de Deus vai correr atrás da sua vida. Você vai ser perseguido pela bênção de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Ah, pastor, mas na minha vida tenho tribulação, tenho isso, tenho aquilo. Larga de ser menino. Larga de ser, vai ler a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: importa que entrai no reino dos céus por luta e tribulação. Normal. É normal você ter luta e tribulação. E outra, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo que venci o mundo. E bendito será a tua cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Aquilo que Deus colocar na sua mão, ela tem que prosperar, queridos. Tem que prosperar. Agora, prosperidade não tem a ver apenas só com dinheiro. Não, senhor. Às vezes, a bênção de Deus é tanta que você não precisa de dinheiro. Claro, Deus pode abençoar qualquer pessoa. Um bilionário, um trilionário. O importante é temer o Senhor. A questão não é o dinheiro, é temer o Senhor. Mas a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. É a bênção do Senhor e não o dinheiro. E não o dinheiro. Agora, se Deus quiser usar o dinheiro, Deus usa o dinheiro e acabou. Né? Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Aprenda isso comigo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Né? Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás na entrada e bendito será na saída. Quando você sai de casa guardado por Deus. Não. E para as coisas acontecerem, queridos, quando você não tem a bênção de Deus, em casa mesmo, a pessoa é acometida do mal. Quantas pessoas são cometidas no mal na sua própria casa, dentro do seu próprio lar? Então, quando eu saio, eu peço a bênção de Deus sobre a minha vida. Quando vou pregar, eu peço a bênção de Deus sobre a minha vida. Quando vou levar a palavra, quando vou fazer simples oração, quando eu vou dar um simples conselho, eu falei ontem aqui, porque Deus me dá muita sabedoria. Muita sabedoria. Por quê? Porque eu busco a presença do Senhor. Vem de mim? Não. Eu, sim, leio livros, muitos livros. Eu fiz um seminário bom, para a glória de Deus, mas nada disso, a perícia são ferramentas. Mas a sabedoria vem de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, perceba que Deus, Ele quer que você faça a sua parte. Por exemplo, eu estou aqui no monte, eu constantemente venho aqui no monte. Eu constantemente oro de madrugada. Eu constantemente leio a Bíblia. Eu constantemente estou em comunhão com os irmãos de várias denominações.
Eu constantemente ouço vários mestres, vários pastores, vários doutores na Bíblia, várias pessoas simples também, mas que é cheio do Espírito Santo. Porque muitas das vezes você pensa que aquela pessoa que tem alto grau de intelecto que vai lhe abençoar, mas às vezes é uma pessoa simples. É uma pessoa simples. Às vezes Deus me surpreende com dois amigos. Eu tenho dois amigos que eu fiz no Evangelho, mais recente, né? Que tem amigos. Você tem amigos, eu aprendi isso no livro Especialista em Pessoas. Você tem amigo de 20 anos, de 10 anos, e amigo de 4 anos, de 1 ano, 2 anos. São os amigos que você faz, né, normalmente, e os amigos que você tem de muitos anos. E tem dois amigos, chamados Tom e Armando, que são amigos que eu fiz agora nessa caminhada, né? E como aprendo com eles? Eles, malmente, você faz um ó com um copo. Malmente, sabe falar uma palavra, uma frase completa. Mas são meninos cheios de Deus, homens cheios de Deus, né? E muito simples, extremamente simples. Mas Deus falou comigo, aprenda com eles. Aprenda com eles. E eu tenho aprendido, né, com a vida deles. Umas simples palavras, eu aprendo muito com eles. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará. Queridos, para vocês fazer inimigo, basta você ser um cristão. O diabo vai levantar as pessoas contra você. Calúnia, difamação, injúria. Que é normal. É como disse Joyce Maia, não pense que você foi e entrou na igreja, que o diabo vai te ter um tapete vermelho para você. E fazer festa porque você entregou sua vida a Jesus. Não. Seu pensamento é equivocado, né? Jesus, ele enfrentou uma corja dos fariseus. Os fariseus começaram a perseguir Jesus. Os fariseus começaram a entrar na seara de Jesus. Quando Jesus falou que ele era maior que Abraão, aí a casa caiu, né? Por quê? Porque os fariseus, eles gostam de acusar. Eles gostam de pegar os erros das pessoas, mas eles não pegam os erros dele. É como você vê o de Mateus 24. Eles não pegam o erro deles. Certa feita, como a Bíblia fala, que Deus vai entregar os nossos inimigos feridos em nossas mãos. Um cidadão levou um ano, um mês e um dia falando mal de nossa família. E eu, prontamente, né, eu sigo muito a Deus, a filosofia divina, a Bíblia, porque de mim mesmo eu vou dizer mesmo de coisa ao cara, mas eu sou um cristão, sou um pastor, tratado pelo Espírito Santo. Eu vim de um colégio espiritual muito forte, não de agora, mas lá em Betel, há 20 anos atrás. Ou seja, tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada. 20 anos atrás, minto, 1998, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Já faz quantos anos aí? 24 anos. Fui batizado nas águas, sabe quanto? 1996. Entende? Com 18 anos. Então, nasci no Evangelho. Mas, veja bem, eu tenho uma caminhada e eu sei que quando a pessoa se converte, a primeira obra é o arrependimento. É o arrependimento. Aqui eu estou dizendo que eu sou melhor, nem você melhor que ninguém. Mas esse cidadão começou a perseguir a gente, começou a caluniar, a difamar. E eu calado. 1 mês nada, 2 meses nada, 8 meses nada, 9 meses nada, 1 ano nada, 1 ano, 1 mês nada. Agora, com 1 ano, 1 mês, 1 dia, ele foi julgado por Deus. E teve que ligar para mim, dizendo que queria ser um novo homem.
e ligar para várias pessoas que ele fez mal, arrependido. E ele ficou em um lugar sendo tratado 4 meses e 9 dias. Por quê? Porque Deus queria tratar com ele. Deus queria tratar com ele. Deus queria fazer a obra na vida dele, embora ele não deixou fazer por completo, porque esses dias nós tivemos com ele e ele, em vez de demonstrar fruto de arrependimento, ele está muito magoado, muito crítico e se envolvendo em coisas que não é da alçada dele. Abafando coisas que ele tem que tratar e deixando as coisas que precisam ser tratadas de lado. Ele precisa chamar algumas pessoas, mas ele tem medo dessas pessoas que estão erradas. Ele é um cara covarde, medroso. Eu ia falar que quem for medroso do caminho volte. E atacando pessoas idôneas. Esse é esse cara. E levamos que 3 anos. Eu levei 3 anos e 3 dias para ver ele. 3 anos, 3 dias. E o que ocorre? Ele disse que tinha se convertido, disse que tinha mudado, disse que tinha sido um homem tratado por Deus. E mentira. Mentira, mentiroso. Mas eu quero que ele seja um homem cheio do Espírito Santo. Perceba bem que a maior vingança contra os seus inimigos é que eles sejam uma bênção. Não olhe para os seus inimigos serem estipados. Não. Olhe para que ele vença uma bênção. Agora, ele tem que passar pelo tratamento de Deus. E como ele está passando pelo tratamento de Deus agora? Como ele está passando pelo tratamento de Deus agora também. Por quê? Porque ele viu que ele não é nada. Você já viu Nabucodonosor? Eu que sou o grande rei da Babilônia, que faço, que aconteço, que digo, que isso, que aquilo. E vê uma voz, o vigia, o grego, a palavra vigia, um anjo, que era o vigia. E o anjo deu a sentença ali na hora. Você se orgulhou, você foi prepotente, arrogante, você vai comer pasto aí durante 7 tempos. Alguns estudiosos falam que 7 anos, outros falam 3 anos e meio. Mas o fato é que ele virou lobisomem. E Deus trata com esse tipo de pessoas. Deus trata com esse tipo de pessoas. E o fato é que esse homem passou pelo tratamento, né? E um tratamento bem drástico e dramático. Agora, é para ele apresentar frutos dignos de arrependimento. Para ele ajudar os necessitados. Mas o que ele fez? Ele veio com uma acusação para cima das pessoas. E isso não é de Deus. E eu percebi que o espírito de engano na vida daquele homem. Agora, oro para que Deus continue fazendo a obra. Porque, no mínimo, é para ele ficar quieto, calado, não acusar ninguém. Eu sei que ele tem muitas dores, foi ferido, né? E ele começa a acusar as pessoas, né? Principalmente pessoas do sexo feminino. Porque ele não quer ser rejeitado. Ele foi rejeitado como criança, não tratou isso, e o orgulho dele, né, fica apontando as pessoas, principalmente as mulheres, porque ele foi machucado por uma mulher. Ele foi ofendido por uma mulher. E isso está errado. O meu desejo é que ele seja curado, sarado, e seja um homem de Deus, e venha corrigir os seus erros. Principalmente com aqueles que são mais fracos. Porque o perdão dele nada adiantou. A gente percebe que ele fez ali uma maquiagem. O perdão dele nada adiantou. Então, e ele falava coisas insanas, absurdas, tolas, vis, que um tolo fala, que você tem que ter misericórdia, compaixão e piedade. Você não pode ficar com raiva de uma pessoa assim. Você tem que ter misericórdia, compaixão e piedade. Agora, o processo de Deus, ninguém escapa. E ele não escapou do processo de Deus. Foi o único acometido das mazelas que nós vemos nesse dia de hoje. Foi o único. O único.
porque Deus quis tratar com ele, para mostrar a ele que ele nada é. Então é o seguinte, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Foi o que aconteceu. Ele começou a caluniar as pessoas, difamar muitas pessoas, né? Inclusive pessoas próximas a mim e a mim. Só que eu fiquei calado, não falei nada. Depois de 1 ano, 1 mês e 1 dia, Deus deu a resposta. E ele mesmo falou do tratamento de Deus. Embora está com o coração de pedra, e Deus vai quebrar esse coração. Deus vai quebrar o seu coração, se você está ouvindo esse vídeo, porque eu falo na direção de Deus. E quando eu falo na direção de Deus, pode vir o que for, vai cair por terra. Na minha vida sempre foi assim. Eu não chego aqui de paraquedas. Eu tenho uma história, eu tenho um nome, eu tenho um zelo para poder falar. Claro que eu sou pecador, sou falho, todo dia eu me prostro diante de Deus, como todos os santos diante de Deus, como os milhões e milhões de homens de Deus, seja de que igreja for. Assim sou eu. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres em tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Gente, a bênção de Deus que enriquece os acrescentadores. O justo, ele coloca as mãos nas coisas e as coisas prosperam. A pessoa de Deus, ele coloca as mãos nas coisas e as coisas prosperam. Assim é a minha vida para 2023 e a sua vida. Encontrando soluções, lendo bons livros. Eu estava lendo um livro de Tiago Brunet, chamado Especialista em Pessoas. Depois eu li o segundo livro, e isso menos de 21 dias, porque eu tenho técnicas. Mais esperto que o diabo. E agora terminei de ler A Jornada do Homem, do Menino ao Homem. Então, se cerque de pessoas que lhe coloque para cima. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Olha, o Senhor que vai tomar você como povo santo. Você é um povo de Deus, nação santa, povo eleito. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu. E diz aqui, o Senhor te fará abundar de bem do fruto do teu ventre, dos teus animais, da terra, que o Senhor te deu a jurar. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E é isso mesmo. Gente, eu vi um dia um bandido pior que ele se converteu, e ele falou o seguinte: ninguém mexe com pessoas da igreja. Por quê? Porque tem intimidade com Deus. Desafio o pior traficante do mundo, a pior facção do mundo, mas é proibido tocar em um cristão, cara, cristão com frutos, né? Porque a rebombada vem, meu amigo. A rebombada vem. Porque quem protege é Deus. Quem justifica é Deus. Quem vai justificar a pessoa é Deus. Eu vou me justificar? Não, gente. Quem justifica é Deus. Você vai se justificar? É porque eu estou correto? Não adianta nada. Você vai ser apenas um instrumento do diabo. Porque às vezes, quando você toma o lugar de Deus, você se torna um instrumento do diabo. Apenas isso. Ah, pastor, mas tem que falar. Fale na hora correta que Deus manda falar, você fale. Fale e as palavras necessárias para falar com aquelas pessoas. Né? E as pessoas vão ter temor de ti. O diabo precisa temer o cristão. O diabo precisa temer a igreja. O diabo precisa temer você, meu amigo, minha amiga. E o Senhor te fará abundar de bem do fruto no teu ventre e no fruto dos teus animais. Tudo que Deus colocar, você coloca nas suas mãos vai ser abençoado.
Tudo que eu coloco as minhas mãos é abençoado, das mínimas coisas, grandes coisas. Eu tenho essa bênção de Deus. Eu tenho essa bênção de Deus. Qualquer pessoa que tem Cristo tem essa bênção de Deus. Às vezes o cara tem muito dinheiro e não tem a bênção de Deus. Essa é a pessoa mesmo, ele vive tão ensimesmado, que não tem conversa que agrade, é um cara ensimesmado, ególatra, um fariseu, umas conversas totalmente inóspitas, desagradáveis, julgador, crítico, cético, cínico. Por quê? Porque ele está mal consigo mesmo. E o Senhor te fará por cabeça e não por cauda. Amém? O Senhor te abrirá o teu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para te abençoar as obras das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomará emprestado. Você vai tomar essa bênção para você. Você hoje que está tomando emprestado na vida das pessoas, você que está tomando emprestado na vida dos bancos, ei, acaba isso hoje. Você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Se você quiser dar, você vai dar. Mas eu declaro como homem de Deus, como pastor, em nome de Jesus, que você vai dar e não vai tomar emprestado. Essa é a bênção para 2023. Eita Jesus! Tá forte, meu Deus, aqui. Ei, canta lá, baixeira e anda lá, mana, canta lá, baixeira e anda lá, mana. Muitas vezes você está sofrendo aí, não fala com ninguém, anos, meses. Como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou pagar essa dívida? Ei, deixa eu te dizer, Deus manda te dizer agora que você vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Deus vai fazer um milagre. Agora seja correto. Seja dizimista fiel, ofertante fiel. Não vá na conversa de internet que não é preciso dar dízimo, nem ofertar. Quem recompensa é Deus. Não gaste mais que aquilo que você compra. Porque, gente, muitas das vezes não é o diabo. Ah, o devorador. Não, não é o devorador, não. É burrice mesmo sua. É burrice mesmo sua. É tolice mesmo sua. Porque o diabo não. Se eu ganho R$1.000 e gasto R$3.000, onde é que está o diabo nisso aí? Hein? É burrice minha, meu querido. Não tem nada de diabo aí. O diabo se aproveita da situação. Então pare de consumir. Pare de consumir. Amém? E o Senhor te porá cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo. Quando obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e fazer. O mandamento do homem começa com obedecer. Ou com ABCD. E o de Deus começa com obedecer. Você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Você precisa obedecer o que Deus tem para você. Você precisa ouvir a voz de Deus, gente. Aí você vai ser temido. Um homem não é temido quando ele tem 1.001 diplomas. Como ele tem milhões no bolso. Não. Como ele tem isso e aquilo. Não. O homem é temido quando ele teme ao Senhor. Ele é temido porque ele teme ao Senhor. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não debaixo. Então, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje ordeno para vos guardar e fazer. Você guarda e faz. Você não só fica na teoria. Você guarda e faz. Ah, pastor, não estou vendo nada. Viva por fé. Viva por fé. Você não tem satisfação a dar a ninguém. Essa mesma pessoa diz que não via frutos na vida de ninguém. Só vê frutos na vida dele. Ou seja, ele está com pessoas ao redor dele, em depressão, psicologicamente afetada, e ele não faz nada, ele só vê
acusando as pessoas que ele tem ódio, que ele tem rancor, que ele tem mágoa. E além do mais, ele é um homem que não se tornou, ele é um adulto que não se tornou homem. Ele é um adulto que continua uma criança. Primeiro, porque muitas das vezes eu estou lendo um livro e eu sei o que estou falando. Muitas vezes o homem, ele não é curado em uma área. E aquela área ali vai florescer. Primeiro que ele escrevia coisas absurdas contra várias pessoas. E eu lia e observava. Ao ponto de pessoas, né, padecerem. Né? E a verdade tem que ser dita. Mas o que foi? O passado dele. O passado dele é opressor. Ele não perdoa a mãe. Ele não perdoa o pai. Ele não perdoa. E ele quer descontar a vida das pessoas. E se torna um covarde, porque muitas das vezes ele escreve cartas ofendendo as pessoas em vez de falar tete a tete. É um conselho que eu dou para ele. Se você não tem como falar com pessoa tete a tete, não escreva cartas. Isso é coisa de homem covarde. Davi fala para Salomão, Salomão, seja homem. Porque ele sabe que ele vai ouvir. Então, o cara como escreve a carta, hoje em dia tem o WhatsApp, tem muitos covardes atrás do celular. No Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. É onde os covardes se sentem à vontade. Porque se ele for falar tete a tete, ele vai ouvir. Se ele falar mentira, ele vai ouvir, ele vai ser contestado. O que ele falar que for verdade, tudo bem. Porque, gente, onde há o erro, há o acerto, já diria Tony. Onde há o erro, há o acerto. Agora, não de uma forma abrupta. Esse homem tirou coisas essenciais de pessoas, coisas vitais de pessoas. Foi por isso que Deus tratou na vida dele. Foi por isso que Deus pegou ele, né, e ele começou a temer o Senhor. Inclusive, uma das pessoas que ele ligou foi para mim. Ligou para mim. Dizendo que queria ser um novo homem, dizendo que queria, e pedindo perdão a mim, uma pessoa que ele tinha prejudicado. Porque não adianta, eu vou doar tudo para o mundo. Se você não fizer o bem ao próximo da sua casa, você é um pior dos homens, o pior dos fariseus, o pior dos pigmeus mesmo. Você é o pior dos pigmeus. E não adianta, porque Deus julga, meu amigo. Deus julgou você quando você estava acusando as pessoas 1 ano, 1 mês e 1 dia, as pessoas caladas. E você recebeu sua galinha pulando. Como dizem meus amigos de infância, você recebeu seu bozo. Você recebeu sua galinha pulando. Ninguém precisou fazer nada. Ninguém precisou fazer nada. Então não responda ao tolo para se fazer semelhante a ele, gente. Tem muitos tolos aí, e quando você responde ao tolo, você se faz semelhante a ele. Eu vou responder comigo assim. Você é um imbecil. Você é um imbecil, um jumento, um burro. Claro, tem coisas que você precisa responder. Tem coisas que você precisa falar. Agora fala da maneira certa, a questão certa, e não na carne. Eu nunca, quando era menino, eu só andava como menino, mas depois que me tornei homem, acabei com coisa de menino, como diz o apóstolo Paulo. Quando você é menino, você sai na mão, você briga, você chuta o pau da barraca, e é normal, como diz o livro de J.B. Carvalho. É o menino forjando, né, o homem que está em si, normal. Aí claro que você vai orientar, né, você que é um pai cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, orientar e ensinar para que ele venha ter a conduta correta. Mas tem coisa que é de menino, gente. Tem coisa que é de menino. Pelo amor de Deus, compreenda isso. E não desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Hoje em dia, as pessoas estão idolatrando muitas coisas. Não perca o foco. Guarde a palavra de Deus e não perca o foco.
Porque quando você perde o foco, o diabo dá risada de você. O diabo dá risada de você. Então, quando você guarda a palavra e pratica, Deus lhe abençoa. Quando você perde o foco, o diabo dá risada de você. E essa experiência que nós tivemos, uma experiência muito boa. Então, Davi estava ali e viu o circunciso falando contra o exército de Deus vivo. Mas Davi tem um foco no Senhor. E Deus julgou cada um de nossos inimigos. Deus julga a gente. Coloque na mão de Deus, guarde a palavra, guarde a palavra. A Bíblia fala o seguinte, é você guardar e fazer. Ah, pastor, é bonito orar, cantar louvores, cante louvores, faça. Não apenas a teoria é bom, mas a prática é melhor ainda. Ah, pastor, vão vir, o diabo vai se levanta para cair. O diabo vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Porque Deus que justifica. Quem tentará acusação contra o Filho de Deus? É Deus que justifica. Esse mesmo Senhor, Deus nos justificou. Ele recuperou as forças agora, está se achando bam, mas para Deus tratar ele de novo e tratar de forma mais séria, é daqui para ali. Foi o que falei com ele, abra seus olhos. Onde é o conserto, é o acerto. Abra seus olhos. Ele mentiu, dizendo que se tornou evangélico. Nenhum egoísmo, egocentrismo terrível. Eu falei com ele, abra seus olhos para que coisa pior não pereça e aconteça com você. Porque, gente, Deus não tem propósito. Deus vai levar. Deus não leva ninguém. Deus está aqui na terra. Deus está aqui na terra. Uma das linguagens que o povo pentecostal usa, Deus coloca fulano no leito, Deus coloca fulano na maca, Deus coloca fulano... E é isso que Deus faz, querido. A última coisa que Deus quer é levar a pessoa. Deus tira tudo dele. Como diz o ditado, quem contendeu com Deus teve paz. Porque às vezes o cara tem essa síndrome de Nabucodonosor. Quer contender com Deus, ter paz. Então foi essa conclusão que eu queria ter e teve com esse cidadão depois de 3 anos e 3 dias. Ele não reparou os erros. Eu tinha feito uma live aqui sobre isso. Ele não reparou os erros que ele tinha cometido no passado, inclusive erros financeiros, sem a questão de meritocracia. Ele só faz acusar quem ele não gosta, pessoas inocentes, e absolve pessoas que estão do lado dele apenas para usufruir, e ele bobão do jeito que é, as coisas dele. Porque o pecado se transforma a pessoa boba. Ele é um homem bobão. Não cresce. Então coloca as pessoas que estão do lado dele, pessoas que querem sugar ele. E tudo que ele faz vai para a ladeira abaixo. Tudo que ele faz vai para a ladeira abaixo. Agora, o que é que ocorre? Ele quer perturbar as pessoas que estão em paz, porque ele está descendo a ladeira. Mas que Deus tenha misericórdia, compaixão e piedade na vida deles. Então não ligue, não responda ao tolo. É a palavra da Bíblia, gente. Para você não se fazer semelhante a ele. Claro que você vai ter a sua forma de expressar, você vai orar, você vai jejuar, você vai escrever, você vai conversar com um amigo, né? Não como todo mundo, mas um amigo, para o seu nome estar na rua, o nome dos outros está na rua, um amigo coerente, e pronto, acabou. E Deus vai tratar com o cidadão. Então foi 1 mês, 1 ano, 1 mês, 1 dia. Como o exército de Israel afrontava o exército de... Os filisteus afrontavam o exército de Israel, me dá um homem. 46 dias. 46 dias. Israel foi quieto. E apareceu alguém para tratar com Golias. E Deus vai colocar alguém para tratar com o seu Golias. Não haja na carne. É como diz a Bíblia aqui. As armas aqui, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo.
As suas armas não são a vingança, é o amor. Claro que você tem que rebater, não estou dizendo que você tem que rebater algumas coisas com sabedoria. Inclusive confrontar o sujeito. Você tem que confrontar a pessoa que está errada. Você tem uma oportunidade, confronte. Deus manda você se calar, se cale. Mas Deus manda você confrontar, se confronte. Porque tudo isso é juízo para ele. Você pensa que não? Tudo isso é juízo para ele. Cada palavra tola que ele fala é juízo para ele. Agora, claro que você tem que estar blindado. Porque ele vem com uma serpente espalhando o veneno e você precisa estar blindado com o Espírito Santo de Deus. Porque o diabo usa pessoas. Deus não usa pessoas, o diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas. A Bíblia fala que como tiver em vós, tenha paz com todos os homens. Às vezes você fala, dá um bom dia ao cara não devolve o bom dia. Às vezes o cara só quer se sentar na mesa para falar mal dos outros. Às vezes o cara só quer coisas erradas. Molequeira, pornografia, prostituição. E você é um servo de Deus, não pode andar com esse tipo de coisa. Você tem que estipar esse tipo de coisa. Você tem que fazer a vontade de Deus aparecer. E ser feliz, gente. Seja feliz. Felicidade não tem a ver com dinheiro. Você pode ser feliz na sua casa, simples como é. Se Deus lhe der, meu filho, se Deus lhe der dinheiro para você viajar o mundo, viaje. Compre uma mansão, compre um Bugatti, que é o carro mais caro do mundo, 50 milhões de reais, até 100 milhões de reais. Compre uma mansão em Hollywood de 1 bilhão. Se você tiver condição, não tem mal nisso. Mas não precisa nada disso para você ser feliz. É como estava vendo Faustão falando em um podcast. Ninguém dirige 2 carros. Ninguém precisa usar 2 relógios. Ninguém mora em 2 casas ao mesmo tempo. Não, nada disso. E felicidade é a sua paz de espírito. Porque muitas pessoas procuram ter comigo. Porque eu passo essa paz de espírito. Eu procuro dar essa paz de espírito às pessoas. Eu procuro dar orientação às pessoas. E eu quero ser assim. E Deus me escolheu para ser assim. Porque eu ouço vários homens de Deus que são assim. Às vezes você vai me ver aqui pregando de paletó e gravata. Às vezes você vai me ver pregando aqui de camiseta, como está aqui. Em igreja, fora de igreja, não importa. No meu escritório, não importa. Eu quero falar do amor de Deus. Graças a Deus, porque Deus trouxe as mídias sociais, porque hoje nós temos essa oportunidade de falar da palavra de Deus de uma forma mais contundente e pertinente. Não precisa só esperar dentro da igreja. Porque assim como eu sou abençoado, eu abençoo também. E essa é a palavra para o ano 2023. Seja feliz, obedeça a palavra de Deus. Deus vai fazer você por cima, colocar você por cima, não por cauda. Você nasceu para vencer. Não aceite esse espírito de miséria, não. Seja um homem ou mulher de Deus. Não responda ao tolo para se fazer semelhante a ele. Obedeça os mandamentos do Senhor. Deus mandou você falar? Fale, meu filho. Deus mandou você recuar? Recue. Deus mandou você orar? Ore. Deus mandou você jejuar? Jejue. Ande com pessoas sábias. Leia mais a Bíblia. Leia outros livros também. Tem muitos livros bons, livros de desenvolvimento humano, muito bom, espirituais. Eu já falei aqui que eu gosto de ler cada área um livro para me interagir melhor. Livro espiritual, livro de desenvolvimento humano, livro de psicologia, livro de teologia, livro de filosofia. Porque a Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E a gente também tem que crescer também. Cresça esse ano de 2023. Tem um versículo em Oséias 6,3, aleluia. O livro que eu levo o nome, não o livro que leva o meu nome, quem sou eu? Sou pó e sou cinza. Eu sou o menor dos apóstolos, como diz um amigo meu. Né? Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus vai sarar todas as suas feridas, limpar todas as suas lágrimas. Saia daí agora, saia da cama, saia da prostração, saia aí da letargia. Deus quer fazer você vida nova. Vá comer uma pizza. Vá tomar um sorvete. Vá
Faça uma viagem para descontrair. Chame os seus amigos. Louve ao Senhor. Faça uma festa diante de Deus. Coloque sua melhor versão, coloque sua melhor você. Seja uma pessoa que venha falar coisas boas para as pessoas. Ah, pastor, mas eu falo e dou bom dia a 10, só um dá de volta. Não importa. O importante é que aquela voz ecoou ali. Se ele não quer ouvir mais a bênção de Deus, você não fala mais da bênção de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala que quando chegar em uma casa e ninguém quiser ouvir o evangelho, você tem que bater e sacudir a poeira dos sapatos, porque aquela casa não foi digno do evangelho do Senhor Jesus. Gente, isso aqui é precioso, ó. Isso aqui é precioso. Isso aqui é a maior riqueza que você pode ter, gente. Essa palavra aqui, ó, por isso que eu estudo dia e noite essa palavra aqui, comprando materiais, comprando livros, ouvindo pregadores, ouvindo quem sabe, para me interagir, para quando eu subir no púlpito, eu venho aqui nas redes, ou dar um conselho às pessoas, ou estar na simples conversa, saber me comportar como homem de Deus. Todos nós somos falhos, pecadores, cometemos misérias, mazelas, transgressões, erros e iniquidades. Romanos 3:23, todos os pecados destituídos da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tanto no sofrer de Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Mas eu quero estar acima da média. Eu quero ser um cristão que esteja acima da média. Que ore mais, que busque mais, que leia mais, que visite mais. Que seja uma pessoa melhor. Esse ano, 2023, orei muito pela madrugada. E quero orar mais ainda. Vim aqui no monte muito orar, é uma coisa que me sinto bem. E quero fazer mais isso ainda. Tá são um dos meus itens. Consumir mais alimentos saudáveis. Tirar aquilo que não agrada, aqueles alimentos enlatados. Uma vez ou outra não tem problema nenhum. Também a gente não pode viver uma vida escrava. Sorria mais. Assista bons filmes. Tem muitos bons filmes aí. Assista comédias. Ria mais. Coloque pessoas perto de você, pessoas que venham exalar o perfume de Cristo. E não somente pessoas boas, mas pessoas boas e agradáveis. Porque tem pessoas que são boas, mas são... Eu conheço amigos pastores meus, que você não pode brincar com ele, que ele tudo... Vamos estar na presença do Senhor, como a pessoa só se fosse humana, espiritual. Não pode dar uma risada, não pode descontrair, não pode falar nada engraçado. Vigia, irmão. Pastores, amigo meu. Você não, parece que não quer ver a pessoa feliz. São homens de Deus, mas ele vem, muitas das vezes, com todo respeito, de uma igreja mais conservadora, tanto da minha conservadora também, o Batista, a Assembleia de Deus. Eu tenho muitos amigos presbiterianos, amigos da Assembleia de Deus, pastores, obreiros também. E muitos deles, abraço, são meus amigos, mas só que exalam uma santidade absurda, que você não pode brincar, só quer falar de Bíblia, não quer falar das coisas, minidades, não quer estar interagindo com nada, né? Não sabe que nasceu, não sabe que morreu, não sabe que se está tendo guerra, não sabe que... Pelo amor de Deus, gente. Tem algumas pessoas que também passam do limite, na santidade, todo santarrão cheira mal. Conheço muitos amigos pastores que são assim. Amigos meus de conversar e ter um apreço comigo, mas você não pode brincar com eles. Outras pessoas, eu mesmo brinco, mas quando chega alguém que brinca, ele já fecha a cara, tá, ele não gosta desse tipo de coisa. Não. Não. Você tem que ser feliz, tem que ser alegre. Você tem que ser abençoado por Deus. Eu ouço muito grandes pastores, Jeremias Pereira, pastores alegres. Bispo acha que eu me encabo de rir na pregação dele. Me encabo de rir. Né? Você não pode até gostar do próprio Ciro Malafaia, o Hernandes Dias Lopes, o Leandro Quadro, o Márcio Valadão, né? O Oswaldo Lobo, o Neu Barreto, a Naira Pedrini. Agora, cuidado com a igreja coach e cuidado com a igreja progressiva.
Isso são doutrina de demônio. Mas uma igreja séria, seja pentecostal, não pentecostal, tradicional, que obedeça os cinco fundamentos e a doutrina de Lutero, fique à vontade. Fique à vontade. Pode dar capiola, pode falar em língua, não importa. Porque o que fere é a doutrina. E hoje em dia, eu estudei a doutrina, estudo a doutrina sempre. Eu ouço os maiores homens de Deus do mundo, não só do Brasil, não, do mundo, que fala de doutrina. Do mundo. Então fique na doutrina. Fique na doutrina dos apóstolos. Olha, para terminar, Lutero falou as 5 teses. Pastor Osés, quais 5 teses de Lutero? Só Deus a glória. Você não pode dar glória a ninguém. Eu falei ontem aqui, muitas personalidades, né, deixaram sua marca, mas a glória é somente a Deus. Somente pela fé, não é patuá, não é mandiga, não é signo. Crente com signo, meu Deus do céu, um absurdo. Com horóscopo, isso é coisa do demônio. Só a Escritura, gente, aqui é a maior riqueza. Só Jesus é o Senhor e só Jesus salva. São 5 solas de Lutero. Só a graça, a Escritura, só a fé, só Deus a glória, né? E só Jesus salva. 5 solas de Lutero. Então, e culmina com as 5 bases da doutrina cristã, que são aneladas para você saber qualquer igreja é cristã ou não, ou qualquer pastor na internet firme ou não. São 5 preceitos. Primeiro, Jesus Cristo, ele crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele tem que crer que Jesus Cristo veio em carne. Ele tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou. Ele tem que crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O quarto propósito, ele tem que crer que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E o quinto é que ele tem que crer que Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho. E que a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é como ela é. Não muda. Agora, se a teologia coach, a teologia progressiva, marxista, coloca outros preceitos para confundir o povo, o que prevalece é a palavra de Deus. E vão ser jogados por terra. Amém, queridos? Então, essa palavra que tem para você, nesse ano de 2023, Deus continue abençoando a sua vida, seu corpo, sua alma, seu coração. Faça mais exercício físico, beba mais água, mude seu ambiente, coloque louvores, seja a melhor versão de si mesmo. E eu desejo para vocês, mais uma vez, um 2023 abençoado, né, de satisfação, de temor do Senhor, que está perto, né, a redenção da igreja. Cada dia que passa, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né, e nós vamos nos encontrar com Ele no céu. Amém? Então Jesus vai voltar lá para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, viva uma vida plena. Leia a Bíblia, leia livros. Não precisa você entrar em faculdade de teologia, nada disso. Não precisa você ser um expert, nada disso. Você precisa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Deixa eu orar para vocês. Senhor Deus, Pai Celestial, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe o 2023, dando direção, discernimento, o Santo Espírito que nós pregamos aqui na mensagem passada. Ouça a mensagem passada, anterior a essa. Declaro paz e prosperidade. Declaro bênção e prosperidade na vida emocional, psicológica e material. E declaro as bênçãos do Deuteronômio 28 sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um feliz 2023 para a glória de Deus. Curta e comente esse vídeo para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Forte abraço, gente. Deus abençoe. Pastor Zé, seu amigo de sempre. Estamos aí. Glória a Deus.